Olá, garotas do blog, tudo bom com vocês? Tá chegando, hein? Tá chegando. A nova geração de Gossip Girl será lançada esse ano. Infelizmente, a gente ainda não tem uma data de lançamento, mas o que importa é que vai sair esse ano. Então já fica de olho aí no canal, fica de olho nas minhas redes sociais, que qualquer novidade eu conto pra vocês. Pra quem não sabe ainda, Gossip Girl vai ganhar meio que uma continuação com alguns anos após o final, né, que a gente viu na sexta temporada, mas agora com novos adolescentes, novos personagens, novas histórias, uma nova Gossip Girl. Afinal de contas, ele já foi descoberto e ele não vai ser mais a garota do blog, provavelmente. Provavelmente não, é óbvio, né? Porque ele cresceu, ele mudou, ele amadureceu, pelo menos eu acredito nisso. Como a série é do mesmo universo que a Gossip Girl original, que a gente já conhece, a gente tem uma grande possibilidade dos personagens mais antigos aparecerem aí nessa nova série. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque eu fiz uma lista com 10 personagens que eu quero muito ver nessa nova série. Pra mim, na verdade, qualquer um que aparecer é lucro. Eu adoraria ver, por exemplo, a Dorota, porque ela é maravilhosa, ela é incrível, icônica, e qualquer personagem que aparecer, eu já vou ficar com um quentinho no meu coração. Uma das personagens já adulta na época que eu gostava muito é a Lily, e eu ia gostar muito se ela aparecesse nessa nova Gossip Girl, porque eu acho que a Lily, ela tinha sim os seus problemas, ela fazia muitas coisas questionáveis, assim como todos os personagens de Gossip Girl, mas eu acho que a Lily, em vários momentos, ela conseguia ser bem sensata, às vezes, nem sempre, mas eu acho que ela dava vários conselhos bem interessantes e eu gostava da vibe dela. Ela tinha um negócio assim de mulher poderosa e eu achava ela muito inteligente em algumas coisas, em outras nem tanto, mas uma das coisas que eu gostava muito em Gossip Girl, por exemplo, era da conexão dela com o Chuck. Foi uma relação muito interessante na história e eu gosto muito como ela acolheu ele como o seu próprio filho. A Lily, com algumas conversas que ela tinha com ele, em alguns momentos, conversinhas que às vezes você não dava tanta bola, ela conseguia fazer o Chuck pensar melhor e ter atitudes melhores, pelo menos ali em alguns momentos. Então é muito legal essa relação. Eu acho que a Lily, ela pode acrescentar bastante nessa história. Não acho que ela pode ser uma professora ou alguma coisa assim. Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum outro personagem que pode ser um professor na escola, porque eles são ricos, né? Mas seria bacana ver como a Lily tá hoje em dia. Em relação ao Rufus, até que seria legal se ele aparecesse, porque qualquer um que aparecer, eu já disse, eu tô no lucro, mas não é um personagem que eu me empolgo tanto assim se ele aparecer, mas se aparecer também é bem legal. Se ele aparecer junto com a Lily, ainda melhor ainda. A outra personagem que eu separei é óbvio que é a minha bitch, Georgina, uma personagem que ela conseguiu aterrorizar a vida de muita gente e eu acho que ela poderia fazer sim uma participação especial, talvez ensinando alguma bitch nova da escola ou colocando essas bitches adolescentes no lugar delas, mostrando talvez que esse não é o caminho, mostrando uma Georgina mais madura. Não acredito que a Georgina é aquela mesma Georgina que a gente conheceu, até porque a própria série mostrou que ela mudou, ela evoluiu, ela continua sendo uma bitch, mas assim como a maioria dos personagens de Gossip Girl, ela teve o seu crescimento, ela teve o seu momento ali de adolescente rebelde, mas a gente também tem que levar em consideração que a partir de agora, os personagens que a gente já conhece, eles são adultos, né? Eles com certeza estão vivendo outras vidas, outra realidade que a gente viu deles ali como adolescentes. You can tell Jesus that the bitch is back. E claro que nessa lista não poderia faltar um dos solteiros, né, no final de Gossip Girl, que foi o senhor Nate Archibald, um personagem que ele teve seus altos e baixos. Eu acho que ele é muito importante aí para a história, mas o Nate, ele não é um dos meus personagens preferidos. Mas ver o Chase Crawford interpretando o Nate de novo, com certeza ia mexer muito com o meu coração. Isso seria uma coisa bem nostálgica
até porque hoje em dia o Chase, ele está no elenco da série The Boys, que é uma série bem diferente, obviamente, de Gossip Girl, então seria muito legal ver o Nate de novo, como que ele tá hoje em dia, se ele tá em algum relacionamento. É claro que ele vai estar assim com alguém, porque o Nate é um grande pegador desta série. Será que ele voltou com a Vanessa? Já pensou ele tá ficando com a Vanessa? Que coisa louca. Eu também não ia gostar tanto de ver a Vanessa não, porque ela é uma personagem que eu não vou muito com a cara, mas talvez se ela aparecer também, ela pode acrescentar alguma coisa aí nessa nova Gossip Girl. Ai, não sei. Talvez alguns fãs não fiquem tão empolgados assim em ver a Jenny Humphrey, mas eu ia gostar sim se ela aparecesse, coisa que eu acho um pouquinho difícil da Taylor Momsen ela aceitar, né, participar da série, mas nunca se sabe. Eu gostaria muito que a Jenny aparecesse justamente porque ela passou um bom tempo longe da série, então seria interessante ver a carreira dela hoje em dia, o que aconteceu com ela, porque uma das coisas que eu mais gostava da Jenny era o amor dela pela moda, então era uma história interessante dela querendo trabalhar com isso, e ela sempre se empolgava muito em relação à moda. Então seria interessante talvez trazer isso para essa nova história também. Talvez alguma personagem pode ser apaixonada por moda também e ser fã da Jane, né? Porque eu acredito sim que ela fez sucesso com a moda depois de tudo. Eu sei que muitas pessoas vão torcer o nariz, mas eu adoraria ver o Eric, o irmão da Serena, porque eu acho ele um personagem muito injustiçado até em Gossip Girl. Ele tinha uma história muito interessante, mas eu acho que a série nunca conseguiu dar o devido valor. Ele era o mais novinho ali, né? Mas ele era muito sensato em várias coisas que ele falava. E eu acho que a primeira temporada talvez não conseguiu explorar direito a vida desse personagem, porque no começo a gente já tem ele internado porque ele tentou se matar, e aí mais pra frente a gente descobre que ele é gay porque ele tava ficando com o namorado da Jenny, que fingia que não era gay. Então a história deixou isso muito de canto. Ele começou a namorar o Jonathan, mas não tinha foco nenhum, e eu achava a história do Eric muito interessante, ele era muito engraçado também, então seria pra mim maravilhoso ver como que ele tá hoje em dia, até porque essa nova Gossip Girl, ela vai ter uma linguagem mais atual, o que a gente tá vivendo hoje em dia, é uma série que vai ter mais representatividade, então o Eric eu acho que seria a pessoa ideal pra aparecer. Ele poderia ser um professor, apesar de ser rico, né, e não precisar provavelmente ser um professor, talvez seria interessante sim ver ele mais velho e tendo que lidar com essas coisas e ensinando os outros adolescentes a tudo que ele aprendeu por todos esses anos. I'm gay. And so are you. E é claro que os últimos dessa lista que vocês vão ver agora são os clássicos, aqueles que com certeza todo mundo ficaria feliz se aparecesse na série, pelo menos eu, né? Eu acho que eles são os personagens talvez mais importantes na história dessa série. Porém, o último mesmo dessa lista é um personagem, meu amigo, que se ele aparecer, vai ser louco. Um personagem que ele não teve tanto destaque, mas ele pode ter destaque nessa nova Gossip Girl, então eu já vou meter uma teoria ali no meio. Fica de olho e assiste o vídeo até o final. Dan e Serena, agora eles são casados, a gente terminou Gossip Girl com o casamento deles, então claro que seria muito interessante saber o que aconteceu, se eles têm filhos, se eles ainda estão casados, coisa que eu espero que sim, né, afinal de contas a série terminou com o casamento deles. Se aparecer, gente, se inventar de falar que Dan e Serena se divorciaram, eu vou ficar muito puta. Devido a tantas polêmicas aí no mundo de Gossip Girl, eu acho um pouquinho difícil a atriz Blake Lively topar ser a Serena novamente, mas nunca se sabe. É uma das personagens que eu acho mais difícil aparecer. Se você ainda não assistiu Gossip Girl, muito cuidado, porque nos próximos segundos eu vou falar o maior spoiler de Gossip Girl. Cuidado! O Dan Humphrey, pra mim, ele deveria ser um personagem obrigatório a aparecer nessa nova geração de Gossip Girl. Por quê?
quê? Nós teremos uma nova garota do blog, obviamente, que também será narrada pela Kristen Bell. Tô muito ansiosa pra isso, inclusive. No final da série, todo mundo, os personagens e a gente também descobriu que a Gossip Girl era o Dan Humphrey, coisa que obviamente ele não vai ser mais, porque ele cresceu, ele evoluiu, ele agora é casado com a Serena, não tem mais por que ele ser a garota do blog, e afinal de contas ele já conseguiu fazer amizade com o povo ali, ser rico junto com todo mundo. Mas eu acho que seria muito perfeito se ele aparecesse em algum episódio especial, meio que dando alguns conselhos para a garota do blog. Ou poderia até mesmo ter um episódio... Ah, mas aí eles iam acabar falando sobre quem é a garota do blog antes. Não sei, então talvez não seria interessante, mas tipo, ele descobrindo sozinho quem é a garota do blog, alguma coisa assim, e indo conversar com a pessoa e tal, e prometendo não contar pra ninguém, meio que entregando a coroa dele de garota do blog pra essa nova pessoa. Mas essa teoria já não ia ficar tão legal, porque eles iam acabar revelando quem é a garota do blog muito antes, então não vai rolar. Mas eu acho que sim, o Dan é uma pessoa bacana para aparecer, ele pode fazer uma palestra na escola, por que não? Ele pode ser um professor também, por que não? Eu acho que ele não ficaria a longo prazo na escola, mas um episódio especial para mim, ele é a pessoa perfeita sim, apesar de não ser o meu personagem preferido, que eu acho que o Dan, ele é muito chorão, ele irrita em vários momentos, mas ele é o foco, porque ele é a garota do blog, né? E claro que o meu casal tem que aparecer. Chuck e Blair, pelo amor de Deus, verdadeiros protagonistas de Gossip Girl, hein? Ai, ai, desculpa fãs de Serena van der Woodsen, mas em muitos momentos a Blair pra mim era muito mais interessante que ela, em vários momentos o Chuck era trocentas vezes mais interessante que o Dan. No final de Gossip Girl, nós vimos que eles agora estão felizes, casados, com um filho, então a história é diferente. O casamento da Serena e do Dan foi na casa deles, eles estão com uma vibe mais madura e mais adulta, então óbvio que se Blair e Chuck apareceram, vai ser a mesma coisa que Gossip Girl, ali nas primeiras temporadas principalmente, que eles eram adolescentes e faziam um monte de merda, assim como a maioria dos personagens que eu estou falando pra vocês. Mas o meu sonho de princesa é ver pelo menos assim, 2 minutinhos rapidinho do Chuck e da Blair sendo pais. Esse casal é maravilhoso. Vocês não têm noção. A primeira vez que eu vi o final de Gossip Girl, que aparece aquela criança chamando o Chuck de pai, eu surtei. Que coisa maravilhosa. Ai, gente, Chuck e Blair nessa série seria perfeito. A Blair também é uma pessoa perfeita para aconselhar alguma bitch, né? Na série falando, olha, esse não é o caminho, aconteceu isso, isso e isso comigo. O Chuck também pode meio que aconselhar algum garoto problemático ou, sei lá, criar essa identificação com algum adolescente e levar para casa deles e conversar e... seria maravilhoso. Os personagens mais antigos de Gossip Girl, eles poderiam mesmo ser meio que os conselheiros dessa galera nova, né? Porque eles passaram cada coisa, eles fizeram cada merda. E por último, e não menos importante, eu acho que é um personagem que pode acrescentar e muito nessa nova Gossip Girl. É um personagem que a gente não conhece direito, mas com certeza é um personagem que todo mundo ama. Estou falando de Henry Bass. Mas Aline, quem é esse? Eu nunca ouvi falar. O filho do Chuck e da Blair. Gente, vamos fazer as contas aqui. Eu não sei se eu tô louca, mas assim, a gente não tem certeza sobre a idade dessa criança, mas a gente estima que ali no final de Gossip Girl, no casamento da Serena com Dan, ele tinha mais ou menos 5, 6 anos. Essa nova Gossip Girl, se eu não me engano, vai começar 8 anos após os acontecimentos finais de Gossip Girl, ou seja, ele já não é mais uma criança, certo? Ou seja, ele tem basicamente a mesma idade da Jenny Humphrey na primeira temporada, porque na primeira temporada ela tinha apenas 14 anos. Então, se ele já não é mais uma criança, se ele tem mais ou menos os seus 13, 14, 15 anos, não sei, que é a idade da Jenny Humphrey no começo, ele também estuda naquela escola, não é mesmo?
porque Blair Waldorf e Chuck com certeza ainda moram por ali, eles têm a casa deles por ali, então a história tá mais perto do que a gente imagina e eu tenho quase certeza que esta pessoa vai aparecer. Tem que aparecer, gente, eu quero ver o filho do Chuck e da Blair, mesmo que os dois não apareçam, eles podem fazer alguma referência, meus pais estão viajando, qualquer coisa, mas eu acho que essa criança, na verdade, deveria ser o protagonista de Gossip Girl, mas seria complicado porque ia ter que aparecer a Blair e o Chuck constantemente sendo pais. Na verdade eu falo assim, mas eu não sei se eu tô tão pronta psicologicamente pra ver Blair Waldorf e Chuck mais velhos, né, que eles estão mais velhos agora sendo pais, mas seria muito, muito, muito interessante se o Henry Bass aparecesse. Gente, eu ia surtar, mas eu ia surtar muito. Mas aqui eu mentalizei agora uma cena da Dorota indo levar o filho do Chuck e da Blair pra escola. Gente, ó, arrepiei de tanta referência. Essa série vai ser maravilhosa. E você, o que você acha? Qual personagem você quer que apareça? Qual você quer que não apareça? E quem você acha que tem possibilidade de aparecer sim? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho para receber as notificações, porque, ó, esse ano vai ter muito vídeo de Gossip Girl aqui no canal. Eu tô revendo a série e vai ter muita coisa. Eu tô preparando muitos conteúdos, então fica de olho. Quando a nova série estrear, também terá vários vídeos aqui dela no canal, então fica de olho também, tô muito empolgada. Aproveita e me siga nas redes sociais que eu estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!